Muito boa noite, entrando no ar com mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, o seu canal independente, combativo, revolucionário, a serviço da luta dos trabalhadores, da informação para armar para a luta, né, contra o regime golpista, contra a exploração capitalista. Então, começando aqui esse nosso programa de sexta-feira, hoje que é dia 14 de maio, e o tema, a manchete, né, central do nosso programa: Lula se diz pronto para ser candidato. Nós vamos falar desse tema em mais uma entrevista, o Lula refletindo aí o agravamento da situação, também aí as pesquisas divulgadas na semana. Bom, e diante dessa situação de agravamento da própria crise do governo, Bolsonaro, por sua vez, se referiu, disse que Lula, se entrar, não sai mais de lá, e chamou Lula de filho do capeta. Você vai ver aí as declarações do Bolsonaro. Bom, nós vamos destacar também aqui os números, os dados da Covid, com uma nova disparada no número de casos no país, mostrando a tendência também de crescimento do número das mortes. Vamos tratar aqui no programa de hoje, em destaque, a luta antimanicomial, vamos falar aí está prevista aí dia 12, o que é essa luta, né, e vamos ter um convidado para tratar desse assunto, o companheiro André Antunes, né, trabalhador da área da saúde, daqui a pouquinho vai estar conosco aqui no programa para falar, né, da luta antimanicomial e o que está programado aí para acontecer em torno dessa luta no próximo dia 18. Bom, vamos destacar também a crise no interior da burguesia, com as declarações aí, a saída do ex-presidente da Câmara, do DEM, né, e a saída também do vice-governador de São Paulo, né, e a crise e as declarações do próprio presidente do DEM em torno dessa situação, o ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto. No circo da CPI, agora o STF autorizou Pazuello a ficar em silêncio em determinadas situações, que nós vamos ver quais que são no depoimento dele, que está marcado para o próximo dia 19, lá no Senado Federal. Bom, vamos tratar aqui também, dar destaque a política criminosa, genocida, nazista do Estado sionista de Israel, do exército invadindo a Palestina. Já são mais de 150 mortos, e nós vamos tratar aqui desse tema. Bom, esses e outros temas vão estar tratados, então, no nosso programa dessa sexta-feira, dia de fechamento da semana. Antes da gente começar aqui mostrando pelo menos uma chargezinha, 2 imagens, para a gente dar aquela aliviada, vou saudar aqui o pessoal que já está conosco na transmissão desse nosso programa de sexta-feira e pedir, como de costume, a todos vocês que compartilhem adoidado, aí, espalhem para todos os lugares o link desse nosso programa, né, que é o Jornal da Noite da Causa Operária TV. Então, boa noite aí ao companheiro Juca Simonaro, sou eu, a companheira Cecília Maria, lá diretamente do Planalto Central, a Bia Simonazzi, o Leon Trotsky já está entre nós, a Priscila, Rude Pride, companheiro Leonardo Andrade, Jesus era humano, né, que já chegou por aqui deixando a sua contribuição, agradecendo aí ao companheiro Jesus, que já está entre nós, saudando ao Bruno Espírito Santo, ao Lucas Ramos, ao Osni Castro, Dom Baes, Bruno Zero também, hoje tem mais de um Bruno por aqui, Bruno 08, a Ana Matos, a Regina Marques, o Namari Stutz, a companheira Vera Araújo, bom, e a todos vocês, em nome destes aí, né, há muito mais gente que já está por aqui, que ainda não mandou o seu salve, o seu boa noite, e muita gente que está entrando, você também que nos assiste, né, mais tarde aí na madrugada, pela diferença do fuso horário, acaba nos assistindo aí na manhã do dia seguinte, né, ou por uma opção também de horário, hoje é sexta-feira, lembrando que o nosso programa
né? E todos os programas aqui da Causa Operária TV ficam à sua disposição para você assistir na hora que você bem entender, né? Aqui nos arquivos, no YouTube, né? No nosso canal da Causa Operária TV, tá ok? Então, um abraço a todos vocês, compartilhe, se você ainda não deu aí, não se inscreveu, não apertou o sininho para receber as notificações da nossa programação, faça isso, né? Ajude a aumentar aqui a audiência do nosso canal. E se você ainda não é membro, como todo esse pessoal que está de verde aí, não é porque é palmeirense, né? É que é a cor que o YouTube atribui aí às pessoas que se tornam membros aqui dos canais, faça a sua inscrição, né? Fique verde de raiva também contra o regime político e fique verde em apoio ao canal Causa Operária TV, né? Combativo, independente, revolucionário. Para ficar com seu nome em verde, você se inscreve e dá uma contribuição mensal, que é fundamental para manter funcionando aqui o nosso canal. E você é que decide o valor, né? A partir de uma contribuição que é o preço de uma cerveja, né? E até um valor maior, né? Seja qual for o valor que você contribua, para nós é muito importante. E você pode contribuir também com a sua contribuição instantânea, né? Aquela imediata que você dá aqui durante o programa, para mandar também a sua mensagem, que a gente destaca aqui, né? Para mandar a sua imagem, a sua mensagem, logo abaixo aqui da área de conversa no canal do YouTube. Boa noite para vocês todos também que nos assistem aí também no Facebook, nas outras redes sociais. Companheiros, compartilhem aí adoidado. Opa, engasguei. Vamos em frente, então? Vamos com a nossa pauta. Bom, vamos começar, então, mostrando aí... É uma charge, né, mas é um humor que não deixa de lado o sofrimento do povo e que não ataca duramente aí os inimigos responsáveis, os autores dessa tragédia, né, que é a chacina em Jacarezinho. A charge aí do companheiro J. Camelo, né, sempre muito duro, muito mordaz, está aí. Não estavam armados, mas eram suspeitos, diz o Meganha, né, depois de ter... Vocês estão vendo aí as imagens na porta, era um berçário, né? Muita gente fala um exagero. Não, exagero é a ação da polícia, né? O que o companheiro J. Camelo faz é realmente ridicularizar e extrapolar, né, a ação criminosa da polícia, e não é de policiais individualmente, né, como a gente viu, mas é o Estado, né, é uma corporação treinada, né, e sob as ordens de promover o terror e a perseguição à população. Bom, tem mais, a gente separou mais uma imagem, vai ter mais charge aqui no programa de hoje, mas nesse momento aqui a gente queria mostrar uma postagem feita aí nas redes, na internet, nos grupos de Zap, né, sobre o mesmo tema, um trecho aí do Bertolt Brecht, né, do poeta alemão. Há muitas maneiras de matar uma pessoa: cravando um punhal, tirando um pão, não tratando sua doença, condenando à miséria, fazendo trabalhar até arrebentar, impelindo ao suicídio, enviando para a guerra, etc. Só a primeira é proibida por nosso Estado. Está aí o Bertolt Brecht, né, denunciando aí o Estado nazista, né, que é o regime que nós temos hoje também no país, né, o regime que a direita, que o imperialismo impõe a todo mundo, né? A condenação, mal e mal, existe, né, quando se trata de um crime, principalmente quando o crime é de um pobre em relação a setores da classe média e, pior ainda, se for da burguesia, né? Mas se o crime for cometido de outra maneira, aí está perdoado, né? O Estado não é... Na realidade, o Estado não proíbe, vira os olhos e, às vezes, como a gente viu no caso lá do Jacarezinho, até incentiva, teve elogios, né, do governador do Estado, do próprio presidente, da família do presidente da República, elogiando o massacre, né, os autores, né, os responsáveis nem chegaram a aparecer em lugar nenhum. Bom, vamos em frente então na nossa pauta aqui. Ontem nosso programa se dedicou aí principalmente a destacar aí os atos, né, que aconteceram de protesto em vários lugares do país, né,
pelo país afora. A gente mostrou aí cenas em várias capitais. Hoje, ao longo da nossa programação aqui, também os companheiros aí mostraram, mas nós vamos mostrar aqui um ato especial não mas também importante aqui em São Paulo, em Campinas, para destacar que não foram só nas capitais, né, que aconteceram protestos, né, foi realizado também em Campinas, os companheiros do Comitê de Luta contra o Golpe, né, promoveram também aqui na cidade, que é uma cidade importante do interior de São Paulo, com mais de 1 milhão de habitantes, né? Eu não sei se já está aqui conosco a companheira Angelina, que sempre acompanha a nossa programação, o companheiro Riva e tantos outros aí da região de Campinas, mas está aí algumas imagens, né, do ato de Campinas, e na sequência nós vamos mostrar, tem aí um vídeo, né, que nós vamos mostrar da intervenção de um companheiro que é também aqui apresentador do nosso programa, né, atua conosco aqui às segunda-feiras. Tem o vídeo aí, está à disposição, produção? Se já tiver, eu vou pedir para colocar então o vídeo do companheiro Edson Dorta, né, uma intervenção importante aí no ato em Campinas, né? E se você quiser ver as outras imagens, você pode ver aqui nos arquivos do nosso programa, tem aí muitas imagens de atos pelo país afora. Pode soltar então o vídeo, produção, por favor. Está ocupando a rua que é do povo. E a gente, para entender essa chacina em Jacarezinho, nós temos que rodar o filme, no mínimo, até o golpe de Estado de 2016, aonde, a partir do golpe de Estado, o Estado brasileiro começou a recrudescer, não só contra os trabalhadores, mas contra todos aqueles que fazem parte da população brasileira, pobre, negra, etc. E eu queria falar para vocês que o desenvolvimento do golpe transformou o Estado atual num Estado militarizado. Apesar da gente não ter um golpe militar de tanque na rua, o governo do Bolsonaro já tem 11 mil militares. E não é à toa que todas as instituições não se colocaram contra essa barbaridade de 29 chacinados lá em Jacarezinho. E é nesse sentido que nós, da esquerda, dos movimentos sociais, dos movimentos de negros, de mulheres, nós não podemos ficar em casa, mesmo com o risco da pandemia, porque os trabalhadores estão todos os dias pegando ônibus, metrô e tendo que estar na fábrica. Nós temos que ocupar as ruas para colocar não só o governo Bolsonaro para baixo, mas para extinguir a PM, porque a PM e as polícias no Brasil são máquinas de matar negros e pobres nesse país. Mataram mais de 2.000 pessoas em um ano. É uma máquina de guerra contra o trabalhador. E quem falava que tinha que desmilitarizar a PM, que melhoraria, o exemplo de Jacarezinho mostrou que não adianta desmilitarizar. Aqueles policiais eram civis. Eles não eram PM. Nós precisamos fazer uma campanha para extinguir as polícias do Estado autoritário por polícias organizadas pelo povo, controladas pelo povo e pelo direito do trabalhador se armar. Porque olha só o que a gente viu aqui nesse momento. Passou um monte de bolsonarista atacando o movimento aqui. Eles estão espalhados, eles estão construindo milícia, eles estão colocando cartazes na rua para recrutar pessoas para combater os comunistas, os socialistas que somos nós. Por isso o recado que a gente dá para vocês é rua, 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 até tirar o fascismo do Brasil. Muito obrigado. Ok, produção, voltando para mim então. Bom, vocês viram a imagem do ato em Campinas, né, um dos muitos atos que aconteceram no dia de ontem, né, além da importância em si do dia 13 de maio, da denúncia, né,
do caráter das manifestações que lembravam e protestavam contra o massacre em Jacarezinho. A importância é porque os atos eles expressaram claramente, né, a tendência de mobilização nas ruas de todo o país, rompendo, né, a barreira política imposta principalmente pela política da esquerda, né, que por mais de um ano se recusou aí a convocar mobilizações, né? Ontem foi publicado aí uma declaração, uma nota pública do presidente do PSOL, Juliano, a ser titulada "É preciso sair às ruas", né? E eu vi comentários do pessoal dizendo o seguinte, que se assemelhava a uma declaração do Rubinho Barrichello, né? Porque é preciso sair às ruas, não agora, era preciso sair às ruas há muito tempo, né? E agora, como o povo está ultrapassando a política das eleições, o pessoal, só faltou ele dizer assim, que era preciso sair às ruas pelo fora Temer, né? Tamanho é o atraso dessa análise política, né? Mas é importante nesse momento que há uma tomada geral de consciência, né? Estão furando o bloqueio, não por causa da política, infelizmente, da maioria da esquerda, né? Mas por conta do sofrimento do povo, né? Do massacre, do genocídio, mais de 600 mil mortos em números oficiais. O companheiro Juca Simonar destacando aqui também no nosso chat, né, que refletindo essa tendência, hoje teve ato também no Rio contra os cortes na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Com certeza expressando aí uma tendência de luta geral também da juventude, né, já que as universidades estão públicas aí estão duramente atacadas aí pelos cortes do governo, né? Ameaçadas, muitas delas, como é o caso da própria UFRJ, de paralisar boa parte das suas atividades, inclusive hospitais universitários, né? No Rio de Janeiro, na própria UFRJ, a vacina, pesquisas em torno de uma vacina contra a Covid, já em fase adiantada, né, sendo prejudicada aí pela política de cortes, né? E com certeza aí, o nosso programa, o nosso canal, espera mostrar aí nas próximas semanas, nos próximos dias, muitas lutas. O 1º de maio, né, com certeza, foi aí um sinal importante, 1º de maio de luta, né, realizado na Praça da Sé, pelos comitês de luta, pelo PCO e por muitos companheiros, né, dos mais diversos segmentos da esquerda que lá estiveram conosco. Foi um passo muito importante nesse sentido. Nós destacamos aqui nessa semana também, né, a importante plenária nacional das frentes do movimento de luta, das entidades sindicais, partidárias, do movimento popular, da juventude, que chamou aí mobilizações no Brasil no próximo dia 29, Dia Nacional de Mobilização em todas as capitais, e no dia 26, um ato em Brasília. Que esse seja aí, né, um sinal, digamos assim, uma deslanchada, né, para alavancar aí grandes mobilizações, porque sem lutar, né, essa situação de enfrentamento com a direita não vai ser resolvida, né, como nós vamos ver aqui, tem muita enrolação diante da situação, mas, né, o povo segue sofrendo, discurso na Câmara, né, e conversa fiada na internet, isso aí simplesmente de maneira nenhuma resolve. Bom, um dado claro dessa situação, destacando aqui no dia de hoje, é que o Brasil ultrapassou a marca de 432 mil mortos, isso em números oficiais, né, divulgados hoje pelo Ministério, pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, né, às 14 horas. Já deve ter informação, daqui a pouquinho eu digo para vocês se tem dado mais recente agora da noite, né, divulgado aí pelo consórcio da imprensa golpista, mas o fato é que vocês estão vendo aí os números divulgados à tarde pelo Ministério da Saúde, 2.211 mortos, né? Com São Paulo, 103.500 mortos, né, praticamente, seguido do Rio de Janeiro com quase 47.700, né? Minas Gerais, 37 mil,
Rio Grande do Sul, 26.550. Paraná, 24.330, né? E esses aí são os primeiros mais destacados. Mas o país, um dado muito grave da situação, que mostra aí uma perspectiva de elevação também do número de mortos, de aumento da superlotação dos hospitais, é que o país teve aí mais de 85 mil casos. E esse número é muito gritante porque ele, veja só, esses são o número de pessoas testadas com Covid. Mas a gente sabe que no Brasil não há nenhuma campanha de teste, não há teste aí à disposição do público, né? A pessoa, em geral, só chega a ser testada, na maioria das vezes, né, quando ela já está gravemente acometida pela doença e se dirige aí aos prontos-socorros da vida, ou, né, numa minoria que tem condição de pagar pelos testes que são caros, né? Não há um serviço regular de testes, de isolamento das pessoas em condições atingidas pela doença, muito pelo contrário, né? Um abandono total da situação e, bom, o resultado está aí, né? Esses números oficiais que a gente sabe que nem de longe correspondem aí à realidade, né? A gente mostrou aqui ainda essa semana os dados aí apontando que as estimativas falam aí de pelo menos 600 mil, já temos mais de 600 mil mortos, né? Uma situação que se repete pelo mundo afora. Bom, agora à noite, agora há pouco, foram divulgados aí o número do consórcio, né? Os números do consórcio apontam 2.189, como sempre uma diferencinha entre o número da tarde e da noite, né? Mas mostrando aí a tendência de alta, no número de casos, alta, a média de casos, a alta é de 4%, né? No número de mortos, supostamente a gente teria aí uma queda, né? Mas obviamente que essa tendência está refletindo em uma situação ainda provisória, em muitos casos reflexos aí dos muitos feriados e tudo mais que nós tivemos aí em meados de abril, que reduziram naquele momento lá atrás o número de casos, e aí nós temos um número menor agora de mortos. Mas nós estamos vendo que a tendência do crescimento de casos aponta no sentido oposto, no sentido de um crescimento nos próximos dias, nas próximas semanas, do número de mortos, também por conta da situação que nós já estamos vendo aqui, vocês estão me vendo aqui de casaco, né, de blazer, porque o frio já está intenso aqui em São Paulo, em várias regiões do país, e está se aproximando, né, e os meses aí de junho, julho, né, que já naturalmente promovem maior incidência de doenças respiratórias. Agora, o que dirá esse ano, né, uma situação mais propícia para a proliferação da Covid, na medida em que não há medidas de efetivo combate. Bom, destaque na nossa pauta, por último, antes daqui a pouquinho, né, na sequência nós vamos falar aí com o companheiro André Antunes sobre as atividades do dia de luta antimanicomial, mas antes de entrar nesse tema, queria destacar aqui que o número de óbitos de mulheres grávidas, né, e puérperas, aquelas que tiveram filho recentemente, em 2021 já chegou a 642, né, dados de ontem do Observatório Obstétrico Brasileiro, né, sobre a Covid. E com esse número de 642 mortas, mulheres mortas, grávidas ou pouco depois de darem à luz, 2021 já tem mais mortes maternas do que o registrado em todo o ano passado. Né? No ano passado foram 457, né, mulheres que morreram grávidas ou pouco tempo depois de dar à luz, e nesse ano nós já temos aí 642, quer dizer, quase 200 a mais, né? Bom, e aí a gente viu, inclusive, a situação, foram adotadas medidas aí do direito da mulher aí, do afastamento médico, mas que não é cumprido aí, né? Há uma ameaça, já regularmente há uma ameaça de demissão
por parte dos patrões. Imagine agora, né, em época de pandemia, de aumento do desemprego, né, e da pressão, do assédio que existe aí em todos os locais de trabalho. A situação é, obviamente, da maior gravidade, né? Bom, são dados aí, tanto o número de mortos como esse, que mostram, né, a necessidade de uma mobilização, né? Porque ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem também aí, hoje, o próprio Instituto Butantan anunciou a paralisação completa da fabricação de vacinas por falta de matéria-prima, né? O que está acontecendo também lá no Instituto, na Fundação, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, né? Então está evidente que não há nenhuma política de preservação, né, não há nenhuma expectativa imediata, e isso só pode ser conquistado, só pode ser arrancado, né, diante da mobilização, da luta, né, para defender aí é uma questão de vida ou morte, né, sair às ruas para lutar, para derrubar aí os responsáveis por essa situação. Bom, nós vamos mudar de tema e eu vou então chamar para estar conosco aqui no programa. Volta para mim, produção. O companheiro André Antunes, né? Que é. Eu vou pedir para ele, já vai entrar aqui conosco na nossa telinha. Eu vou pedir para o André, que é um companheiro nosso lá do Mato Grosso, né, de Cuiabá, mais especificamente, né, para ele se apresentar, e a gente convidou ele aqui para falar de uma coisa muito importante, né, que é da luta antimanicomial. Eu vou, além de dar o nosso boa noite aí para o André e recebê-lo aqui, pedir para ele se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do trabalho dele e o que é essa luta antimanicomial, resumir para a gente, né, contar um pouquinho. Boa noite, André. Boa noite, companheiro. Boa noite ao pessoal que está assistindo a gente aí na COTV. Eu sou psicólogo, né? Sou militante do Partido da Causa Operária aqui no estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. E eu trabalho como psicólogo na cidade de Várzea Grande, que é uma cidade vizinha aqui, né? É uma cidade, para quem não conhece, Mato Grosso é uma cidade que é separada de Cuiabá por uma ponte. Então, eu trabalho nessa cidade vizinha. Eu trabalho mais especificamente num CAPS-AD, num Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, né? É uma unidade de saúde mental voltada especificamente, né, para o tratamento de pessoas que se encontram em um processo aí de sofrimento psíquico relacionado com o uso problemático de substâncias psicoativas, né? Trabalho lá desde 2015, desde a metade de 2015, né? E trabalhando lá, me envolvi aí nos movimentos relativos à saúde mental, a política de saúde mental, mais especificamente, né? E nesse campo da saúde mental, existe um movimento que é o movimento da reforma psiquiátrica, também conhecido como luta antimanicomial, né? É um movimento que surgiu aí no Brasil em meados da década de 70. Ele é mais ou menos contemporâneo, né? Ocorre de forma mais ou menos concomitante com a reforma sanitária, né? Que veio dar origem ao Sistema Único de Saúde que existe hoje no Brasil. E esse movimento, então, ele surge também nesse contexto da luta contra a ditadura militar, né? Contra o regime aí militar de 64. E quando surge, então, esse movimento da reforma psiquiátrica, ele surge
com uma palavra de ordem principal, que é por uma sociedade sem manicômios, né? Pelo fim dos manicômios, né? E começa então a denunciar a, a denunciar as violações de direitos que ocorriam em hospitais psiquiátricos e outras instituições asilares, né? E a mercantilização da loucura, né? Essa que é basicamente lucrar com o sofrimento alheio e uma série de outras características do modelo manicomial de tratamento, né? Hoje essa luta ela continua. A gente não tem notícia, pelo menos, de tantos hospitais psiquiátricos funcionando da forma como funcionavam naquela época, mas hoje também existem outros tipos de instituições asilares com características manicomiais, entre elas as comunidades terapêuticas, que geralmente são mantidas por igrejas, né? E que tem aí uma série de características que remetem ao manicômio, como tortura, trabalho análogo à escravidão, imposição religiosa, etc., né? Então, esse movimento continua e nós estamos num momento muito importante de levar à frente, de dar continuidade à mobilização, ou melhor, de retomar, porque já faz alguns anos que se observa que pouca mobilização ocorre em vários lugares do Brasil, pouca mobilização ocorre no 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial. Você tem uma situação aí, inclusive, que piorou com a pandemia, porque se dizia que não se podia ir para a rua. O ano passado se dizia isso, né, que não se podia ir para a rua no dia 18 de maio por causa da pandemia. E agora, nesse momento, nós estamos conseguindo superar esse argumento, né, que é um argumento que, veja, os profissionais de saúde permanecem trabalhando. Inclusive, nesse momento, os profissionais de saúde de Várzea Grande estão proibidos até de tirar férias, né? E os nossos usuários, os usuários dos serviços de saúde mental, uma boa parte deles também não está em isolamento, ou porque trabalha e tem que pegar o ônibus lotado todo santo dia, e quem já foi no terminal de Várzea Grande sabe que ele é todo santo dia lotado, e não é só em Várzea Grande isso, né? O Brasil inteiro a gente vai ver isso. Ou então porque muitos deles estão em crise, né? E André, isso compromete também o isolamento. ok. André, se você me permite. E, bom, esse dia é um dia nacional, né, da luta antimanicomial. A situação, ela se agravou aí no governo Bolsonaro. E como é que tem sido essa situação? Em que medida ela vem se agravando? Na medida que o governo Bolsonaro, inclusive, está cortando verbas até das universidades, aí, como a gente destacou agora há pouco, e eu imagino que aí a área da saúde, essa área tem sido aí também duramente afetada. Como é que é a situação nesse momento em relação a esse problema específico da área manicomia, da chamada... Bom, também, qual é a política do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro parece que é favorável a botar todo mundo de novo no manicômio, é isso? É exatamente isso. A política do governo Bolsonaro é o completo retorno do modelo manicomial. O golpe de Estado de 2016, ele trouxe aí uma série de retrocessos para o campo da saúde mental. E esses retrocessos vêm sendo aprofundados no governo Bolsonaro. Ainda no governo Temer, foi apresentada a chamada nova política de saúde mental, né, que de nova não tem nada. Ela destina
mais verbas para tanto para internação em hospitais psiquiátricos quanto para internação nessas comunidades terapêuticas, que são instituições privadas. É, e não apenas isso, né? Tem uma série de outras coisas nessa política, nessa chamada nova política de saúde mental. Isso ainda no governo Temer. No governo Bolsonaro, saiu uma nota técnica, inclusive, se for procurar agora essa nota técnica no portal do Ministério da Saúde, essa nota técnica ninguém acha, mas é uma nota técnica na qual os CAPs eles já não são mais considerados serviços substitutivos ao modelo manicomial, eles são considerados serviços complementares, né? É, e lá você vai encontrar até mesmo a defesa dos eletrochoques, né? Que o CFM não gosta que se utilize essa expressão, né? Nem o CFM, nem a Associação de Brasileira de Psiquiatria gostam dessa expressão, preferem que se use o termo eletroconvulsoterapia, né? Ah, e também, ano passado, teve uma situação aí do revogaço das portarias aí do Ministério da Saúde, né? Com a revogação aí de uma série de portarias, entre elas portarias relacionadas à saúde mental, etc. A política do governo Bolsonaro é a política de favorecer que a única forma de tratamento em saúde mental seja a internação e, de preferência, nessas instituições privadas, onde geralmente elas recebem por pessoa internada, né? O que faz com que a pessoa internada fique mais tempo ainda internada, né? Ok, André, eu vou só para você aí fazer vou te dar mais aí um minutinho para você fazer um chamado o pessoal a participar aí do dia das atividades do dia 18. E desde já queria dizer que o nosso canal vai dar cobertura aí às atividades do dia 18 e a gente espera voltar aqui, sei lá, de repente no próprio dia 18 ou no dia seguinte para a gente fazer um balanço das atividades realizadas, mostrar imagens, né, que sejam atividades importantes aí em todo o país. O que vocês estão programando? Qual é a expectativa em relação ao dia 18 e os seus comentários finais aí para a gente seguir na pauta? Vai lá, com você. Nós estamos organizando um ato público que vai ser em Várzea Grande, na Praça Aquidaban, no período da manhã. A concentração é às 8, né? E o objetivo é que seja um ato democrático, onde todos possam ter espaço para falar, os usuários dos serviços possam falar e possam apresentar aí as suas reivindicações. Nós vamos com faixas, com cartazes, por uma sociedade sem manicômio, em defesa da reforma psiquiátrica, e gostaríamos de convidar todos os companheiros, as companheiras, a comparecer a este ato, todos que estão aqui nas proximidades aí de Várzea Grande e Cuiabá, a comparecerem à Praça Aquidaban às 8 da manhã, no dia da luta antimanicomial, dia 18 de maio. E propor também que os companheiros em outros lugares organizem também os seus atos, né? E desde já nós agradecemos muito a oportunidade de estar aqui divulgando a atividade. E é isso, companheiro. Tá mudo.
Desculpe aí, desculpe a minha falha, eu fiquei mudo aqui e estava falando aqui com o microfone desligado, né? Me perdoem aí vocês que estão na transmissão. Vamos, só reforço aí o convite feito pelo companheiro André, participem, né, vocês aí do Mato Grosso e de todas as outras cidades do país, das atividades aí no dia 18, né, em defesa contra o absurdo, né, do regime manicomial defendido aí pelo regime golpista e, sobremaneira, nesse momento, pelo governo direitista, fascista do Bolsonaro. Bom, mudando o tema da nossa prosa, né, seguindo na nossa pauta, não sem antes agradecer o companheiro Alisson, né, pelo sticker aí, pela figurinha, pela contribuição aqui com o nosso canal, pedindo a vocês todos que contribuam. A Causa Operária TV precisa muitíssimo da sua contribuição, né, um canal independente, né, sem rabo preso com as empresas capitalistas aí que apoiam a exploração e o roubo do povo. Aqui não vai ter propaganda de banqueiro, né, de indústria de automóveis que perseguem, exploram o trabalho aí da classe operária e depois metem aí, lançam em milhares de trabalhadores no desemprego, né? Bom, nós vamos em frente aqui, entrando agora no tema central da nossa pauta, que são as declarações do ex-presidente Lula, que hoje, em entrevista ao canal PBS, né, televisão de caráter público e educativo dos Estados Unidos, fez importantes declarações, né? Destaco duas. A primeira: não fui candidato em 2018 porque criaram uma farsa judicial, né? O golpe, a fraude, né? Política totalmente criminosa de toda a direita, né? Não só porque agora todo mundo tenta apontar que o Bolsonaro ele seria aí o grande vilão da história. Ele foi o beneficiário, né, de um golpe que não foi dado por ele. Ele que só tinha o voto dele e mais uma pessoa, vai lá. Quando foi candidato a presidente da Câmara, um pouco tempo antes, ele teve só o voto dele, né? Mas quem deu o golpe foram agora aqueles que não querem assumir a paternidade pelo Bolsonaro, né? Que derrubaram Dilma, armaram todo o processo fraudulento, apoiaram explicitamente o processo fraudulento de condenação e prisão do ex-presidente Lula e, por último, apoiaram o próprio Bolsonaro para impedir a vitória de um candidato reserva da esquerda, o substituto de Lula, o Haddad. Bom, na entrevista também de hoje, o Lula disse mais: estou pronto para ser candidato no próximo ano. É isso aí, né? A declaração do Lula não é novidade, né? Disse ele o seguinte: bom, ele se referiu também às pesquisas, disse que não pode, palavras do Lula, não posso me preocupar com essas pesquisas agora, porque no momento a pandemia é ainda uma questão de segurança no Brasil, né? E agora estamos chegando no inverno e talvez chegue uma nova onda, né? Destacou Lula, mostrando aí a sua preocupação, né, com a situação por demais grave que está colocada aí contra o povo brasileiro. Bom, correta a declaração de Lula, é preciso, né, que a esquerda se unifique, volta para mim, produção, imediatamente em torno de colocar nas ruas, né, uma ampla campanha em torno da candidatura do Lula, colocando aí as coisas, o Lula como uma arma, né, não só numa perspectiva eleitoral para 2022, mas como uma arma poderosa e fundamental para mobilizar os trabalhadores nesse momento, pelas suas reivindicações, pelas preocupações do próprio Lula. É preciso combater a pandemia. Para isso, é preciso quebrar as patentes e produzir a vacina imediatamente no Brasil, né? Só com mobilização. É preciso garantir o auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo, né, para todos os trabalhadores, só com mobilização. É preciso reduzir a jornada de trabalho para garantir emprego, né, para milhões de trabalhadores que estão sem trabalhar e, portanto, sem ter como sustentar as suas famílias. Só com mobilização. Por isso, lançar Lula candidato não é uma perspectiva meramente eleitoral, é uma perspectiva de mobilização. É preciso colocar nas ruas, né,
para impulsionar o movimento que já começa a se desenvolver de protesto no país, né, a candidatura do Lula como uma arma dos trabalhadores. Bom, diante dessa situação, evidenciando aí o desespero, né, do Bolsonaro, né, e de toda a direita, que essa semana aí viram aí as pesquisas apontar o Lula disparado na frente, né, e não só disparado na frente em geral, disparado na frente. Hoje apareceram dados setoriais da pesquisa que apontou que o Lula está quase aí, está dentro da margem de erro, ou seja, evidentemente que a pesquisa não está mostrando toda a realidade, a gente não vai confiar nisso daí. O Lula já teria aí mais votos do que todos os demais candidatos, possíveis candidatos anunciados nesse momento, no primeiro turno. Uma situação muito semelhante com o que a gente tinha em 2018. Né? Em agosto de 2018, mesmo preso, Lula tinha mais intenção de votos do que a soma de todos os demais candidatos. E, obviamente, por isso, né, o STF, que agora tenta bancar aí o bom mocinho, né, foi lá e o STF, o TSE, levaram adiante a política de impugnação, de cassação da candidatura do Lula, que foi aceita indevidamente, ao nosso ver, né, pela esquerda, que acabou legitimando a fraude, o processo eleitoral fraudulento de 2018. Bom, diante dessa situação, mostrando o desespero, por um lado, o Bolsonaro declarou que o Lula, a preocupação com o Lula, dizendo que se ele entrar de lá, o Bolsonaro falou que se o Lula entrar, ele não sai mais, né? E que o Lula só ganha a eleição se for fraude. Mas ele também disse que o Lula é o capeta, né? Aí a gente separou, a produção separou para a gente aí essa charge, já se referindo ao inferno, né? Já que o Lula falou que o Bolsonaro falou que o Lula é o capeta, nada mais apropriado, né? Sexta-feira, aí a charge do nosso companheiro J. Camelo. Tá lá, ó, o coxinha chegando no inferno lá, ardendo, né, no inferno. Aquele ali, diz um dos diabinhos, né? Aquele ali participou do golpe de 2016, comemorou a prisão política do Lula, votou no Bolsonaro, apoiou a chacina do Jacarezinho e queria ir para o céu, né? E o outro demônio cai na gargalhada, né? Bem ilustrativa aí a sátira, né, do companheiro J. Camelo, né? Tá aí. Bom, vamos seguir na nossa pauta, porque tem mais crise, tem mais sintoma da crise, né, evidenciada aí pela situação da presença do Lula no cenário político. Além do próprio agravamento da crise no país, né, a total incapacidade de todos os setores da direita de apresentarem uma alternativa diante da situação, a não ser fazer propaganda, encenação, discurso na CPI, né, por um lado, e fazer ameaças ao país e lançar afirmações como essas que a gente viu o Bolsonaro fazer. A direita se mostra aí sem alternativa, e essa briga, essa situação de crise, né, com a presença do Lula, está levando aí a um acirramento, a um rearranjo das forças políticas da burguesia, né? Nós vamos ver da agora até o mês de outubro aí um troca-troca de partidos. Bom, e aí já aparecem alguns sintomas dessa situação. Em São Paulo, o vice-governador de São Paulo, né? Eu esqueci até o nome do Rodrigo Garcia, né? O Rodrigo Garcia, que era filiado ao DEM, entrou na chapa aí do Dória como candidato do DEM, né, na aliança do DEM com o PSDB, e particularmente do grupo do Dória, em 2018. Ele saiu do DEM e se filiou ao PSDB, né? Em princípio, ele vem sendo apontado aí como possível candidato do Dória nas eleições de 2022, né?
apesar de que aí ainda há muita oscilação, uma vez que o Dória, que ainda é apresentado aí como candidato a presidente da República, já sinalizou aí que pode desistir de concorrer ao Planalto e ser candidato à reeleição, né? Em nenhum dos casos ele aparece muito bem colocado nas pesquisas, né? A revolta, o desprestígio do governo coloca o Dória nas pesquisas nacionais aí em quinto, sexto colocado, né? Não só atrás do Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro Gomes. Eu acho que até o Huck ficou na frente, né, na última pesquisa da Datafolha aí do João Dória, né? Mas também em São Paulo ele tem aparecido em quarto ou quinto lugar. Bom, diante da declaração, tá aí essa foto aí mesmo que nós vamos falar agora, produção. O presidente do DEM, né, o ex-prefeito de Salvador, que está aí na imagem, o ACM Neto, né, reagiu dizendo o seguinte, que a postura desagregadora do governador de São Paulo amplia o seu isolamento político e reforça a percepção do seu despreparo para liderar um projeto nacional. Bom, mostrando claramente aí o seguinte, que a ala do DEM, que vem cada vez mais se aproximando do governo Bolsonaro, é bom lembrar que o ACM Neto, ele foi um dos líderes do racha, né, do bloco de direita, organizado pelo próprio presidente, então presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, do partido dele, né? Ele levou a maioria dos votos do DEM para o candidato do Bolsonaro na eleição da presidência da Câmara, né? E tem sido muito aí os sinais de que o DEM fecharia com o Bolsonaro nas eleições do próximo ano, né? E está aí o petardo disparado. Essa crise com o Dória não é ocasional, né? O DEM está, a ala liderada, que é a ala majoritária do DEM, ele é o presidente do partido, né? Está se deslocando aí claramente no sentido de apoiar o Bolsonaro e deixando evidente que um setor importante da direita, né, do chamado centro político, na realidade é a direita, vê aí que a dificuldade de emplacar um candidato alternativo ao Bolsonaro e que nessas condições, né, a solução contra o Lula para esse setor é apoiar o próprio Bolsonaro. Bom, um outro sintoma claro dessa crise vem do próprio ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, né, que chamou o ACM Neto de malandro baiano, né, e pediu desfiliação do DEM, né. Esses comentários aí foram enviados ao perfil do Instagram do DEM, do próprio DEM, né, no qual o ACM Neto havia feito críticas ao governador de São Paulo. Rodrigo Maia procurando aí, ele vem procurando se apresentar aí como um dos articuladores da chamada terceira via, né? Um dos chefes da chamada Frente Ampla, né? A Frente Ampla que setores da esquerda procuram apresentar como uma alternativa, né? É uma alternativa da direita, né? Da direita golpista, da qual o Maia é um dos chefes, né? Foi aí uma liderança importante em momentos fundamentais, sempre contra os trabalhadores, né? É bom lembrar que ele foi um dos principais articuladores da manutenção do governo Temer, né, em primeiro lugar, da aprovação da reforma trabalhista, né? O próprio Bolsonaro elogiou ele, dizendo que ele foi o general da reforma da Previdência, que acabou com a aposentadoria de milhões de brasileiros. Bom, e ele ficou sentadinho, né, em cima aí na época do mandato dele à frente da Câmara dos Deputados, mais de 60 pedidos de impeachment, né? E não fez nada para tocar os processos adiante. A única coisa que ele fez foi articular aí uma política de submissão da esquerda, né, levando a esquerda a apoiar um candidato golpista, o Baleia Rossi do MDB, na eleição da Câmara, que não teve voto nenhum
né, do suposto centro que o Rodrigo Maia articularia em favor dessa candidatura, né? Teve uma votação minguada e a maioria dos votos vindo da própria esquerda, que seguiu aí a reboque do Rodrigo Maia. Bom, mas está aí, mostrando aí a crise e a divisão no interior da direita, né? Expressão, um sinal muito claro que é hora de avançar, né? Que é hora de ir para cima, porque quando a direita briga e se divide, né? É hora de sair às ruas, é hora de enfrentar com mobilização, porque eles brigam, né, entre eles, porque estão disputando aí o comando, o controle do Estado, mas se unem quando se trata de atacar os trabalhadores, como fizeram em todas essas reformas, né, como estão se preparando aí em torno da própria reforma tributária, né, e outros ataques aí ao povo trabalhador. Então, é hora de aproveitar a divisão da direita, né, e intensificar aí a mobilização dos trabalhadores por vacina, por auxílio emergencial, contra o desemprego, né, por fora Bolsonaro e Lula candidato, né, e por isso lembrar aí que essa semana, né, as deliberações aí da frente, da plenária das frentes nacionais das organizações explorados, sair às ruas, dia 29, grande mobilização em todo o país, dia 26, ato em Brasília. Saudar aqui o companheiro Luan Rocha, né, novo membro do nosso canal, seja bem-vindo, companheiro, obrigado aí por participar, e a companheira Carla Silva, né, nos mandando aqui o nosso brinde dessa sexta-feira, né, sexta-feira fria aqui em São Paulo, ela que está lá do outro lado, agora com temperaturas deve estar mais amenas, imagino, do que aqui, lá no Reino Unido, né, em Londres, eu acho, nas proximidades lá na Inglaterra. Né? Muito obrigado à companheira e chama todos a seguir o bom exemplo da Carla Silva, né, que contribuiu conosco, do Jesus Era Humano, que também fez o mesmo, também os demais que aqui contribuíram conosco. Muito obrigado a vocês todos, né? Sigam o bom exemplo, contribuam, fortaleçam a Causa Operária TV. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Ainda nosso último tema político aqui no nosso penúltimo, né? Porque nós vamos deixar para o finalzinho aí a questão tem um aumento grande de salário aí anunciado pelo governo. Então, aguardem aí. Você que acha que o governo Bolsonaro não toma medida para aumentar o salário, fique até o final do programa, né? Bom, no circo da CPI, o STF autorizou hoje Pazuello a ficar calado. O processo que estava aí nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski, né, um processo movido diretamente pela Advocacia Geral da União. Veja que o Pazuello não é mais ministro do governo, mas, né, um órgão de nível ministerial do governo, né, foi usado aí para mover um processo, aí, uma petição, um pedido de habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal, e o Ricardo Lewandowski concedeu habeas corpus, no dia de hoje, ao ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, para que ele tenha o direito de ficar em silêncio na CPI. Já que ele vai depor no próximo dia 19, na semana que vem, e o pedido diz respeito ao seguinte, que ele pode ficar em silêncio sempre que entender que as perguntas podem levá-lo ao risco de produzir provas contra si. Né? Bom, num certo sentido, faz sentido a medida do ponto de vista, digamos, estritamente jurídico, né? Já que é um preceito constitucional que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Né? Mas evidentemente que o problema é parte de todo um circo, vai se estabelecer aí toda uma discussão nos próximos dias, né? E o que o Pazuello vai deixar ou não deixar de dizer, né? Como se as coisas não tivessem suficientemente claras, né, da política genocida, né, não só da administração do Pazuello à frente do Ministério da Saúde, né, ele que foi o ministro por maior tempo do governo Bolsonaro, né, à frente desse ministério,
mas do conjunto do governo Bolsonaro, a começar pelo próprio presidente, do qual o próprio Pazuello dizia que era quem mandava, né? Ele, inclusive, todo mundo lembra daquela frase dele, né? Manda quem sabe, obedece quem tem juízo, né? E não só do Bolsonaro, mas do conjunto, né, da direita em todo o país, que sustentou e sustenta o governo Bolsonaro, né? Deixando evidente aí que a situação vai seguir a fraude nos próximos capítulos, né? Com horas e horas aí de transmissão da CPI, com muita gente da esquerda, infelizmente, alimentando a ilusão de que daí pode vir alguma solução para parar, né, a sanha assassina do governo Bolsonaro, mas que nem de maneira nenhuma vai ser contida, porque ela é levada adiante de comum acordo, né, com setores, inclusive, que fazem aí discurso, como é o caso aí do senador Renan Calheiro, do MDB, né, que junto com o PSDB, o DEM, o PSD, administram aí vários estados, levando adiante a mesma política, né, com diferença de nuances de discurso, né, do governo Bolsonaro, e com o qual eles têm apoio, têm acordo em questões fundamentais, né, no corte do orçamento da saúde, na não realização de testes em massa, no pagamento do auxílio emergencial miserável de R$ 250 para uma parcela da população, né, na manutenção do teto de gastos e tantas outras medidas que são criminosas nesse momento da pandemia, além da política geral, né, de não quebrar as patentes, né? Ou vocês sabem aí de alguma articulação da parte desses senhores que estão fazendo discurso no Congresso Nacional, por exemplo, para aprovar imediatamente uma lei no Congresso Nacional determinando a quebra das patentes, né? E não, nada disso, nenhuma medida, nada, né? Nenhuma mobilização em torno de questões fundamentais. Discurso, como diz aqui o Osni Castro, a CPISA, né? CPI da pizza, né? É disso que se trata. Bom, antes da gente entrar aí nos minutos finais na nossa pauta internacional, agradecer aqui a nossa companheira Maria Ângela Abduch, né, pelo superchat, pela contribuição, que ajuda aqui a sustentar o nosso canal. Saudar aí a todos vocês, aí muita gente assistindo aí o programa. A companheira Carla destacou que lá estão na primavera, exatamente. Aqui, ao contrário da gente que está no outono, caminhando para o inverno, lá no hemisfério norte, né, o primavera caminhando aí para o verão, temperaturas mais amenas, né? Bom, indo em frente, então, entrando na pauta internacional, nós já estávamos destacando ontem, né, quando a gente fazia o programa, Israel tinha anunciado a invasão, a entrada, né, das tropas do exército no território palestino. Bom, ao longo do dia de hoje, né, essa situação se ampliou, né, e já são divulgados aí pelo menos 150 mortos nos ataques promovidos por Israel, né, depois de que houve aí a invasão, principalmente na Cisjordânia e na faixa de Gaza, né? Por exemplo, a agência Associated Press destacou aí 11 manifestantes palestinos que morreram baleados pelos soldados israelenses, né, que dispararam contra manifestações na Cisjordânia, né? E os bombardeios continuaram contra a faixa de Gaza, né? E vocês estão vendo aí as imagens, né? Enquanto já são mais de 150 mortes, nessa altura já o número que cresce sem parar, né? Do lado israelense foram anunciadas 7 mortes.
né, enquanto eles mostram aí toda hora na televisão para tentar mostrar aí como se houvesse um conflito igual, né? Ora, vez por outra, aparece aí um pedaço de alguma casa levemente atingido, um carro tendo sido destruído, né? O que a gente vê do lado palestino são prédios inteiros desabando, né? De regiões residenciais, crianças mortas, como vocês estão viram aí nessa imagem, mães sofrendo, né? Mulheres também assassinadas, porque a política genocida nazista do Estado sionista de Israel, né, é uma política que leva adiante aí um ataque impiedoso, né, contra uma população pobre, né, sem exército, né, em que o que você tem aí são grupos rebeldes, né, que lutam aí contra a chacina, né, a política genocida, que não é de agora, que não é uma novidade, né? São décadas de invasão, né? Como a gente destacou ontem, essa política vem para reforçar, né? Nesse momento, inclusive, que o governo de Netanyahu enfrenta uma enorme crise pela rejeição do próprio povo palestino, né? Pelas medidas de corte de despesas, ataque aos próprios trabalhadores israelenses, né? O governo é cada vez mais impopular, ele está procurando aí na guerra, né, estimular aí a política dos últimos anos de invasão das terras, daquilo que sobrou aí como terras ocupadas pelo povo palestino, né, e justificar e procurar aí roubar ainda mais as terras, né, toda uma região aí sendo invadida. O resultado, os ataques dessa semana são o resultado de uma provocação feita pela extrema-direita, né, que tentou impedir aí a entrada dos muçulmanos na região sagrada, que eles consideram sagrada em Jerusalém, né, e diante dos protestos, né, da população, da qual agora estão roubando até o direito de visitar suas áreas sagradas, né, o exército israelense reprimiu duramente as manifestações, né, e passou aí a esses ataques cruéis, impiedosos, genocidas, né, que nós estamos vendo, contra os quais é preciso aí protestar em todo o mundo, né, pela barbaridade, né, dessas imagens aí que nós estamos vendo e que se repetem nos últimos anos e que nesse momento se dão aí com enorme intensidade. É bom que se diga, né? Muita gente aí que tinha a ilusão no genocida democrata Joe Biden, né, de que a situação da política norte-americana para a Palestina, para o Oriente Médio, fosse diferente. Está evidente, né, que, embora o Biden não se exponha, né, ele é um cínico aí que não se expõe, é evidente que toda essa política está amparada aí pelo apoio do governo imperialista dos Estados Unidos. Bom, caminhando rapidamente aqui para o nosso final, só mais uma vez destacar a situação de agravamento. A Índia ultrapassou a marca de 24 milhões de pessoas infectadas, né? E o país segue aí com as marcas diárias de 4 mil mortos, já pelo terceiro dia consecutivo. Mais de 4 mil mortos pelo terceiro dia consecutivo, né? E a variante do coronavírus, a B 1617, está se mostrando aí altamente transmissível e se espalhando pelo mundo, né? O governo declarou que está em pé de guerra na luta contra o contágio, mas a guerra é contra o povo, né? A guerra é um governo direitista, assim como aqui no Brasil, né? E o surto está chegando aí, o governo foi obrigado a reconhecer, até mesmo as áreas rurais da Índia, com grande velocidade, né? Bom, apesar disso, só para destacar, o governo brasileiro, por exemplo, sequer restringiu a entrada de voos vindo da Índia para o Brasil, coisa que está sendo feita aí em todo o mundo, e sem adotar qualquer medidas aí necessárias de proteção dos próprios passageiros, né, que de lá vêm, e obviamente nós vamos ver, inclusive com esse tipo de medida, ausência de medida do governo, né, está aberta aí a porta
né, para que esse vírus, ainda detectado como muito mais letal, né, que já aparece como uma ameaça, né, para todo o mundo, né, se espalhe também aqui no Brasil. Bom, rapidamente falar aqui da Colômbia, onde o destaque, em meio às mobilizações que continuam e até o dia de hoje, uma jovem de 17 anos que cometeu suicídio, né, após ter sido arrastada e molestada, apalpada, molestada sexualmente por policiais, né, em um protesto na Colômbia, né. As denúncias, inclusive, na Colômbia, dão conta de vários casos de estupro, né, de mulheres, de manifestantes pelos policiais, né, a política fascista do governo de Ivan Duque, o amigo do Bolsonaro, né, e aí hoje nós tivemos esse caso, né, da jovem que cometeu suicídio, né, depois de ter sido aí molestada pela polícia, depois de ter sido arrastada, né, e segue aí os protestos, a situação aumenta, a revolta da juventude, né, e do povo boliviano, colombiano de uma maneira geral. Bom, por último, como prometido, né, vamos falar aqui do aumento de salários, né? O governo Bolsonaro decretou, né, quem disse que o governo Bolsonaro, né, você aí que está nos acompanhando que não acredita no governo Bolsonaro, que o Bolsonaro não seria capaz de uma medida favorável, né, como aumentar salários, bom, saiba que nessa semana o governo Bolsonaro reajustou o próprio salário, né, dos seus ministros, dos assessores mais próximos, em 69%. Né? 69%, isso mesmo. Né? O Bolsonaro editou uma regra autorizando, né, uma parcela privilegiada de servidores a receber aí, o teto hoje é de R$ 33.293, mas o próprio Bolsonaro, ministros e militares, foram autorizados a receberem até R$ 66 mil. Né? A nova regra vale a partir de março e vai permitir aumentos regulares. Por exemplo, o Bolsonaro pode, a partir de maio, receber um aumento de 2.300 por mês, né? Não é um aumento só de 2.300, né? Mas 2.300 a mais por mês, e pode ganhar integralmente 41.544. Já o Mourão, né, teve um aumento de 24 mil mensais e vai passar a receber R$ 63.511. Né? Bom, tá aí a política, o próprio Bolsonaro que concedeu o reajuste, bom, mantém o salário mínimo, na realidade, em política de congelamento e redução dos salariais, está cortando das universidades, está cortando de tudo, né? Não tem dinheiro, alega não ter dinheiro para o auxílio emergencial, mas o dinheiro sobra aí. Está aí o governo moralista, né? O governo que ia dar um jeito no país, aí, segundo a extrema-direita. Bom, nós vamos ficando por aqui, né? Agradecendo a todos vocês aí a participação no programa de hoje e ao longo dessa semana. Lembrando a vocês que amanhã nós temos um encontro às 11h30, aqui mesmo no canal Causa Operária TV, o programa Análise Política da Semana, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Né? E a gente volta no domingo com o resumo da semana, né? Para apresentar a nossa revista semanal com os principais acontecimentos. Um forte abraço, um final de semana repleto de lutas, e a gente se vê aqui no domingo. Abraço a todos, companheiros. Muito obrigado.